Os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem essas coisas acontecerem. Se a tua mão ou o teu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos, os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno. Ok? Bom, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes disso, tinha acabado de falar sobre sacrifício. Ele mesmo, mais uma vez, ele tinha falado que ele iria morrer na mão dos pecadores e iria ressuscitar. Ele está falando então sobre autonegação, ele está falando sobre entrega, ele está falando sobre renúncia. Mas quando ele para conversar com os discípulos, a conversa que aparece é: quem de nós é o maior? Qual de nós, os discípulos aqui, que estamos reunidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, é o mais importante, não é? O que vai receber mais autoridade, grandeza, mais glória. Então, veja como a conversa é desproporcional com tudo o que Jesus faz. E isso às vezes acaba acontecendo conosco. Nós andamos com um Jesus que anda nessa linha. Existem os valores do céu, os valores do alto. Então esse é o tema da mensagem, os valores do alto. Jesus está sempre falando sobre os valores do alto, mas por vezes nós sempre insistimos em conversar com eles sobre os valores terrenos. Então aqui eles chegam a Jesus e eles começam então a perguntar: quem é que vai ser o maior no reino do céu? No livro de João, diz até que a mãe de João e Tiago foi lá em Jesus e disse: vem cá, deixa eu ter uma conversa contigo, vamos fazer um trato, faz com que João senta na tua direita e Tiago senta na tua esquerda, depois o Senhor resolve o resto lá deles e tal. É um pedido especial, pedido de mãe, hein? De fato tem esse registro no Evangelho de João. E Jesus diz: minha senhora, isso aí não cabe a mim, as coisas não são assim, nem é sobre isso que eu estou falando, né? Então, por vezes, os discípulos estavam tratando sobre assuntos que na verdade o nosso Senhor Jesus Cristo não queria saber. O verso número 1 que nós lemos então diz que naquele momento os discípulos chegaram e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus já tinha dito quem era o maior no reino dos céus, no capítulo 17, quando ele pregou e falou sobre o capítulo 11, de Mateus, quando ele pregou e falou sobre João Batista. Ele disse: dos nascidos de mulher, João é o maior de todos. Dos que nasceram de mulher de forma natural, João Batista é o maior de todos. Por quê? Porque foi o que mais se diminuiu, né, para que Cristo pudesse crescer. Então, o padrão de grandeza no reino dos céus é um padrão de humildade, de humilhação, de você deixar a si mesmo para que Cristo possa crescer em você. E aí a famosa frase de João, no capítulo 3 de João, no versículo 30, que diz: é necessário que eu diminua, para que o nosso Senhor Jesus Cristo então possa crescer em mim. Então, eles perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Jesus já tinha dito que
era João? E eles ainda fazem essa pergunta. E aí Jesus então, ele vai responder e mostrar que existem outras pessoas que são maiores do que os discípulos no reino dos céus. No verso 2 diz: chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Aqui tem uma coisa importante: Jesus não está dizendo que uma criança nasce sem pecado. Todos nascem em pecado. Quando Jesus pega uma criança, ele não está dizendo essa criança é pura, por isso ela vai para o céu. Aqui o que Jesus está falando quando ele se refere a uma criança é sobre a capacidade de uma criança confiar sem reservas em um adulto, no caso, no seu pai ou na pessoa responsável. Uma criança confia sem reservas. Uma criança, então, de fato, ela se entrega totalmente. O maior no reino dos céus é o que mais se entrega. Jesus um dia falou sobre isso quando ele disse: eu não vim nessa terra para ser servido, eu vim para servir. E ele estava dizendo que ele era o maior. É por isso que quando ele vai limpar o pé dos discípulos, as pessoas ficam escandalizadas, dizendo: ele não pode fazer isso. Mas na verdade ele está fazendo o que ele veio fazer, que é ser o maior, que é servir, que é limpar, que é ajudar, que é curar, que é abençoar. Então o maior é o que serve, o maior é o que é o mais humilde, o maior é o que mais se entrega, o maior é o que mais se doa. É isso que Jesus está dizendo. Então ele pega uma criança, e é importante dizer que na cultura judaica dos dias de Jesus havia um certo tipo de preconceito com as crianças, porque as crianças elas não tinham muita serventia. Elas eram amadas pelos seus pais, mas na verdade elas eram um estorvo para a sociedade, não é? Até mesmo um pregador do século XX disse, né, que a maioria dos pais e as mães tendem a achar que os seus filhos são lindos e maravilhosos, mas para as outras pessoas eles só são crianças e gritando e enchendo o saco, e nada mais do que isso, né? Então a verdade é que nos tempos de Jesus, crianças elas não tinham valor, elas serviam simplesmente para tumultuar, porque criança não produz nada, criança só suga, não é? Criança só precisa de você, ela não pode te dar nada. Então é uma situação complicada. Mas Jesus pega uma criança e diz: o reino dos céus será como aqueles que fizerem semelhante a uma criança. Porque uma criança pode não produzir nada, mas uma criança ela pode confiar sem reservas, ela pode pular sem medo de cair e de que vai ser segurada, não é? Pelo seu tio, seu pai ou por qualquer outra pessoa. Então isso é muito interessante. E Jesus disse então que é necessário que o nosso coração se converta no sentido de confiar sem reservas nele, como uma criança confia então nos adultos, nos seus pais. Aí no verso 4, então, o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai resumir isso dizendo: porque quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Aí é que está, porque a confiança sem reservas ela está entrelaçada com a humildade. A humildade às vezes ela é confundida com a ingenuidade, né? Às vezes uma pessoa parece ser ingênua, parece que ela confia demais, mas a verdade é que ser grande diante de Deus é ser humilde, é confiar, é de certa forma ser ingênuo, num sentido de entrega, num sentido de devoção completa. Como diz o Salmo 37, entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Então, de fato seja humilde e coloque nas mãos do Senhor e o mais Ele fará. Então, humildade anda junto com a entrega completa, com a confiança completa.
Então é por isso que nós olhamos na Bíblia inteira Deus dizendo que odeia o soberbo. Inclusive diz que a soberba traz desgraça, que Deus abate o soberbo e coisas nesse sentido. Mas Ele exalta os humildes, porque os humildes têm essa capacidade de se jogar até Ele. Imagine essa figura de uma criança então se jogando no colo de um adulto sem medo. Se ela está a 3 metros do chão, 2 metros, ela confia e vai. Então é isso que o texto está nos mostrando. Nós devemos ter os valores do reino, que é confiança sem reserva, humildade no Senhor, sermos como crianças. As crianças, elas são maiores do que os adultos, porque elas conseguem confiar. É por isso que quando as crianças foram até Jesus, os discípulos disseram assim: não, tire essas crianças daqui. Jesus disse: epa, deixe os pequeninos vir até mim, porque o reino dos céus será como, não é? Essas crianças, será de pessoas como essas crianças. Então aquilo que era um estorvo, aquilo que era considerado algo ruim, para Jesus é bom, não é? Você ser um servo, ser uma pessoa numa posição de serviço, de humildade, para a sociedade é ruim, para Cristo então é bênção. Então serviço, entrega, humildade são coisas grandes no reino dos céus. Se você quer ser grande diante de Deus, seja como uma criança, entregue-se como uma criança, confie como uma criança, seja humilde como uma criança. O verso número 5 diz: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Isso aqui é algo muito bonito, porque receber uma criança é isso, é você receber alguém que não tem nada para lhe dar, é só você que vai ter que dar, não é? Cuidar de uma criança, você não recebe nada, ela não faz nada, como eu disse, ela não produz nada, ela simplesmente está lá para receber, não é? Ela vai confiar em você para receber. E o que o texto está nos dizendo é que é mais difícil confiar para receber do que propriamente dar. Então é mais difícil, né, nós nos entregarmos aos cuidados de alguém do que nós fazermos coisas para alguém. É difícil confiar em alguém, né? É difícil confiar num guia, é difícil confiar em alguém que não fala a nossa língua, é difícil confiar em uma situação nova que ninguém nunca lidou, igual chegou no Brasil o coronavírus, né? Ninguém sabe muito bem como lidar com isso, e as pessoas aqui em Goiânia já quer comprar máscara. Já vi gente usando máscara, chegou lá em São Paulo, a pessoa está isolada, já tem gente usando máscara aqui em Goiânia e tal, né? É aquela coisa meio globalista, né? A pessoa se acha até chique usando a máscara, né? Eu estou me protegendo do coronavírus e tal. Então é mais fácil, não fazer algo por alguém do que se colocar aos cuidados de alguém. Então Jesus diz: se você receber uma criança, você está fazendo algo grande no reino do céu. Se você for como uma criança que é recebida, isso é algo grande. É como quando você vai num restaurante, você precisa confiar no que existe ali dentro daquela cozinha. Se aquela cozinha é bem tratada, se ela é higienizada, você vai entregar de fato então o seu corpo, a um restaurante, a um cozinheiro, a uma cozinha, que você não sabe como é que é o armazenamento daquelas coisas, se as coisas são limpas ou não, se o restaurante é jogado ou não, se está fiscalizado ou não. Você está se entregando. A maioria das vezes que nós nos entregamos cegamente. As pessoas andam de avião, mas pouquíssimos entendem realmente o que é isso, As pessoas, na verdade, elas preferem nem conhecer, porque se elas tiverem o conhecimento de fato do que é aquilo que elas estão vivendo naquele momento, que é andar numa aeronave que chega a 1000 km por hora, 900 km por hora, e tudo que está envolvido ali, muita gente desiste, É como uma mulher que está grávida,
se ela for saber todas as implicações de uma cesariana, às vezes ela pode desistir daquilo. É por isso que Salomão dizia que quanto mais conhecimento, maior é o sofrimento. Se você conhecer a fundo muitas coisas que você realmente vai fazer, eu te garanto que a maioria você deixará de fazer. Então, as crianças, elas se submetem ao cuidado, não por uma inocência burra, mas por uma confiança, não é, de entrega, que é o quê? Que é pedida por Deus, é Deus que está pedindo isso, não é? Até porque se nós fôssemos viver conhecendo tudo o que nós vamos fazer a fundo, nós não faríamos nada. Paulo disse, não é, que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Se eu conhecer tudo o que eu preciso fazer, eu vou deixar de fazer muitas coisas por soberba, por não confiar que as pessoas são capazes de fazer coisas boas por mim. Mas se eu de fato, não é, por entrega, me colocar à disposição, eu então serei abençoado. Então, aprenda a receber de Deus como uma criança que não sabe muito bem o que ela está recebendo, mas que sabe que está sendo cuidada, justamente porque ela não tem condições de cuidar de si mesma. Nós não temos condições de cuidar de nós mesmos na maior parte das coisas, e é Deus que cuida de nós e pede para que a gente acredite que Ele vai cuidar. Então, recebamos, né, as mãos de Deus como as de uma criança. Versículo de número 6 diz: mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Isso é tão sério que a Bíblia, ela coloca o suicídio como sendo uma melhor alternativa do que você fazer uma pessoa cair da fé por ela ser pequena, né? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa prática de fé, porque nós seremos julgados, como diz Jesus, em Mateus 12:36, pelas nossas palavras, seremos julgados pelos nossos atos, nós seremos julgados. E a verdade é que muitas pessoas não se importam se elas estão destruindo a fé de outras pessoas ou não, mas o texto bíblico diz que se em algum momento você estiver entre ter que se matar ou destruir a fé de alguém que confia de verdade, é melhor que você o que se mate. Isso é forte, porque o texto diz: amarre uma pedra no teu pescoço e joga-te no mar, porque isso é uma coisa séria, né? Muitas pessoas, elas têm uma fé genuína, sincera, entregue ao Senhor, e às vezes elas passam por algumas coisas onde elas acabam perdendo isso. Eu já falei sobre isso. O Brasil hoje em dia, tem a estimativa que saiu aí esses dias, que até o ano de 2030 o Brasil vai ser um país mais evangélico do que católico em número de pessoas, mas que já nos dias de hoje, nos anos 20, em 2020, o número de pessoas que são evangélicas e não frequentam igrejas é maior do que o número de pessoas que é evangélica e frequenta a igreja. A igreja evangélica, ela está crescendo e não está ao mesmo tempo, E essas pessoas que são entrevistadas sobre o porquê elas não frequentam uma igreja, a maioria delas sempre colocam algum tipo de escândalo presenciado como sendo um motivo por elas terem deixado de frequentar uma comunidade. Então isso é uma coisa seríssima. Alguém que se submete ao ministério, precisaria ter muitos critérios para chegar até lá, porque a responsabilidade que essa pessoa tem é muito grande. A gente não entende isso, mas a Bíblia vai nos mostrar que os discípulos andaram com Cristo por 3 anos e meio, e mesmo assim eles ainda estavam passando por processos de conversão, porque até depois de 3 anos e meio teve a falha. Tomé duvidou, Pedro
foi lá e negou Jesus, o próprio Judas foi lá e se matou, traiu, não é verdade? Aí em Pentecostes, quando eles recebem o Espírito, eles se tornam fiéis e a comunidade começa então a crescer. A verdade é que para que uma pessoa se envolva no serviço religioso, deveria haver um rigor muito maior, porque a chance de uma pessoa no serviço religioso pegar uma pessoa pequena na fé, uma pessoa pura de fé, e destruir ela é muito grande. É por isso que a Bíblia diz que é melhor que nem todos sejam mestres, que nem todos conheçam a palavra para pregar para todo mundo, porque quem mais conhece vai ser mais julgado, não é? Porque quanto mais é dado, mais vai ser cobrado. Derrubar uma pessoa pequena da fé é uma coisa horrível, horrível, não é? E são poucos os que são pequenos na fé e que são derrubados, que conseguem se levantar de volta. Por quê? Porque são pequenos, não é? E é Deus, na sua misericórdia, que faz como diz o texto, que Ele deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela que se perdeu, aquela que ficou ferida no meio do caminho e tudo mais. Eu já contei a minha história. Fui traído dentro de uma igreja, em que eu ia casar com uma pessoa que o pastor falou para me casar com essa pessoa, e ele tinha um relacionamento extraconjugal com essa pessoa, não é? Então isso não é matar a fé de um inocente, Eu que nunca tinha ido numa igreja, entrei na igreja e achei que as pessoas estavam no mínimo buscando serem pessoas melhores. Então você passar por isso é você ser ferido de forma brutal. O texto diz, é melhor que uma pessoa que faz uma coisa dessa, que machuca um pequeno, não é? Desista, não é? Aqui usa até a expressão do suicídio, do que continue ferindo outras pessoas, mostrando que o quê? Que o evangelho é uma coisa muito séria. É seríssimo falar sobre Jesus, é seríssimo dar exemplos sobre Jesus. Então alguém ficar falando coisas sobre Jesus e depois cair em escândalos e mais escândalos, isso não é uma coisa qualquer, não é? E é por isso mesmo que o próprio texto aqui vai fazer uma referência ao inferno, dizendo que o inferno é real, o inferno existe, e as pessoas elas pagarão pelos seus atos. Por quê? Porque Deus disse isso, e o que Deus diz é verdade. Versículo de número 7 diz: ai do mundo por causa das coisas, aqui mesmo, isso. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem acontecem essas coisas. Então, Jesus já está prevenindo, dizendo que é inevitável que os escândalos vão acontecer. Mas ele diz, ai de por meio quem foi o instrumento do escândalo. Então é um alerta para nós, fuja você de ser um instrumento do escândalo, porque o escândalo vai sempre existir, e a verdade é que muitos acabam entrando no caminho dos escândalos, porque eles dizem, todos estão nos escândalos, não dá nada não, dá sim, ai por meio de quem acontecer os escândalos, eles serão julgados pelo Senhor. Aí o verso 8 diz, se a tua mão ou o teu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue fora. Aqui a linguagem que é usada é a linguagem da mutilação, Aqui, de fato, Cristo não está falando que nós devemos nos mutilar, se as nossas mãos estão nos pecar. A ordem cristã, esse texto aqui, ele não é literal, no sentido de que Jesus não está dando uma ordem literal, corte as suas mãos, como por exemplo os árabes fazem lá, se o cara é ladrão, eles vão lá e cortam a mão dele. Não, mas Jesus está dizendo, que se a minha mão me fizer pecar, eu devo ser radical em tratar a minha mão, porque se eu tratar com, como é que eu posso dizer, com calma, com cuidado, com desleixo, a revelia, os problemas que eu tenho, eu vou ser consumido, Alguém disse, tome muito cuidado com os pecados que você trata com carinho,
porque os pecados tratados com carinho custarão caríssimo. Isso aqui é o Evangelho. E ó, a conversa começou bacana. Vocês estão lembrando aqui, como é que conversou a conversa? Senhor, quem que é o maior no reino dos céus? Imagina, o ego deles ali, não é? Pedro sempre, né? eu estou sempre à frente, não é? João, pô, Jesus deitou a cabeça no peito de João, não é? Então aquela coisa toda, existe toda uma disputa entre eles ali que estão. A conversa bacana, e Jesus caminha para essa direção. Não é que Jesus estraga prazer, Jesus é realista. O Evangelho de Cristo, ele nos traz para uma realidade que nos tira da ilusão, nos tira então desse mundo de projeção de egos, não é? O Evangelho, o reino dos céus não alimenta egos, não projeta egos, mas na verdade ele fere egos. Então, sempre que a palavra de Deus for ouvida e ela nos ferir, nós deveríamos agradecer a Deus, porque esse ferimento, na verdade, é como se fosse Deus tirando uma doença, fazendo uma cirurgia em nós e tirando aquilo que iria nos matar. Então ele disse: se a tua mão lhe fizer pecar, arranque ela. É melhor entrar na vida eterna mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés ser lançado no fogo eterno. Então, Jesus Cristo, falando sobre valores do reino de Deus, ele diz: trate com seriedade as coisas que você ainda não conseguiu vencer. Isso é muito sério, isso é muito forte. Nós precisamos fazer orações fortes no sentido de que quando nós reconhecemos que algo está errado com nós precisamos orar e dizer: Senhor, arranque do meu coração, não é, esse tipo de sentimento, porque eu quero entrar na vida, eu quero entrar no reino. Então, esse evangelho da paz e do amor acima de tudo, ele não existe. Vocês estão vendo aqui palavras de Jesus: arranque a sua mão, arranque o seu pé, entre mutilado na vida, ao invés de ser lançado no fogo eterno com o corpo inteiro. Então seja drástico em tratar os seus erros, Então, se algo tem lhe feito cair, olhe com muita atenção para isso e procure se desvencilhar com todas as suas forças dessas questões. Essa é a verdade. Sempre que o Senhor coloca o fogo das suas provações sobre nós, as coisas que nós mais deveríamos pedir ao Senhor nos fogos da provação é: Senhor, queima toda a impureza nesse momento, toda aquela impureza que não sai nos momentos comuns, queima ela agora diante do fogo da provação, porque eu não quero passar dessa vida para outra pensando que vou para um lugar, sendo que eu vou para o outro. E a verdade é essa: o que Jesus está dizendo é que existe engano. Olha que coisa, estou encerrando a mensagem. Os caras estão dizendo assim: quem é o maior no reino dos céus? Como é que vai ser lá? Onde nós vamos sentar? Jesus diz: cuidado, tem gente que nem vai entrar. Tem gente que, se tratar com carinho, os seus pecados, não cortar a sua mão, não cortar o seu pé, no sentido de não abandonar os seus pecados, nem lá vai entrar. Olha como isso é forte. Jesus é um Deus que fala a verdade. Ele fala verdades duras, mas que trazem vida eterna. Por isso o verso número 9 diz: e se o teu olho o fizer tropeçar, arranque ele e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno. Então, o resumo dessa palavra para nós é que, em vez de nós nos importarmos com grandeza, em nos tornarmos maiores para Jesus, nós devemos, na verdade, procurar com toda humildade, com toda confiança, nos entregar a Ele, como as crianças fazem, com os adultos, como Ele mesmo diz. Nós devemos então ser humildes a ponto de confiar nele. Essa é a questão. A verdade é que quando você vai andando muito tempo com Jesus, você vai percebendo que as suas orações vão mudando, A pessoa, na verdade, ela começa
E ela pode ser sincera de coração, e ela diz assim: Senhor, eu quero ganhar o mundo inteiro. Vai chegar um momento, como disse John Wesley, em que a oração dessa pessoa vai ser: Senhor, me purifica por inteiro, eu quero entrar no céu. Porque do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O próprio Senhor Jesus falou, né? Então, a mensagem para nós hoje é essa: Senhor, traz ao meu coração essa humildade, essa confiança na sua pessoa, porque eu quero viver os valores do reino dos céus, e não os valores das pessoas deste mundo. Porque os maiores deste mundo são os orgulhosos, são aqueles que falam alto, são aqueles que dão ordens. Agora os maiores diante do Senhor são os que confiam, os que se entregam, os que são humildes como as crianças. Vamos orar ao Senhor. Você pode se colocar de pé, por gentileza.